entrar na primeira parte do material da Lucilene, por favor. Pode dividir aqui a tela com a Morgana, por gentileza. Coincidência. Pode dividir, por favor, a tela aqui com a Morgana, isso. Ah, agora essa foto dá para ver bem, né? Quem é a Morgana. Porque parecia uma pessoa em cada foto, mas não. Olha, do lado esquerdo é a Lucilene, que agora segue desaparecida. Do lado direito está a Dona Morgana. Se eu não me engano, a Lucilene tem 49 anos, a Morgana tinha 52, é isso? É praticamente a mesma idade. As duas tinham a mesma idade. Quando se encontra o corpo, né, no exato local, vem para mim, por favor, o corpo da Morgana, né, e que muita gente pensava que se tratava do corpo da Lucilene, mas, Obate, por que tanta certeza? Por isso que eu digo sempre a vocês, vamos esperar o resultado do DNA. O resultado do DNA é fundamental. Quando tudo parece tão óbvio, muitas vezes não é. Nós mostrávamos aquele dia, a perícia sendo feita, parte da família acreditava num primeiro momento se tratar mesmo do corpo da Lucilene, outra parte da família não, discordava dessa versão de que seria realmente a Lucilene morta ali por causa de uma prótese na perna, né, na região do fêmur. Mas, vem para mim, por favor, você de casa não se esqueça que nós tínhamos dois elementos importantes, além do corpo no local, que faziam com que muitas pessoas acreditassem se tratar do corpo da Lucilene, né? A senhora dona de um hotel lá em Porto Ferreira. Primeiro, no exato local onde o corpo foi encontrado, o celular do Vanderlei, que é o principal suspeito desse caso, emitiu sinais. Ora, a polícia encontra um corpo na região onde já desconfiava que a Lucilene foi desovada e naquele local emitiu sinal no dia do sumiço da Lucilene o aparelho celular atribuído ao Vanderlei, chance muito grande de ser a Lucilene. Outro ponto importante, além do celular ter emitido sinais, os cães farejadores também indicaram naquele ponto como sendo o local onde o corpo de Lucilene teria sido escondido. Quem é Morgana? Nós fomos atrás da família desta senhora de 52 anos de idade, que, portanto, pertence a ela esse corpo. Pode deixar dividido a tela, por favor. Algumas perguntas são importantes e é preciso pontuar. Lucilene conhecia Morgana? Primeira pergunta que se faz fundamental. Quem pode nos responder isso? É a família de Lucilene e a família de Morgana. Outro ponto, a família de Morgana, não sendo pela televisão ou pelas notícias do sumiço, tinham conhecimento de uma possível amizade entre a dona Morgana e entre a dona Lucilene? Ou ambas se conheciam e apenas elas sabiam dessa possível relação, desse conhecimento? Vocês se lembram, vem para mim por favor, que um fator importante na investigação foi colocado na mesa, de que havia uma cartomante, que havia uma vidente que poderia estar em cena. Essa avaliação, essa hipótese levantada pela polícia, né? Inclusive pelo Vanderlei, de que havia uma vidente que estava traçando planos para o futuro da Lucilene. Esta vidente poderia ser Morgana? Os nossos repórteres foram investigar a fundo. Os nossos repórteres não vão descansar enquanto a verdade não for estabelecida. Vamos à primeira parte da reportagem do nosso competente Bernardo Armani. A Márcia, irmã mais nova da Lucilene, vai entrar mais uma vez aqui no hotel da Lucy. Tá parado desde o desaparecimento da dona, da Lucilene. E a placa para lembrar a todos aqui, ó. Precisamos de uma resposta da justiça. E a pergunta que ainda não teve um esclarecimento. Cadê Lucilene Ferrari? E a atualização dos meses, ó. 7 meses já de sofrimento. As fotos aqui da Lucilene, estampadas bem grande na fachada do hotel. E agora a gente vai entrar mais uma vez aqui, acompanhados da Márcia. Um local que traz muita tristeza, mas que a gente vai entrar e mostrar como está aqui dentro.
para vocês. Mudou muita coisa aqui, Márcia? Mudou. Aqui é onde ela ficava mais na cozinha dela, ó. A cozinha é onde Isso. ela passava o maior número de horas aqui no hotel, né? Isso, Trabalhando, cozinhando, sim. limpando. As coisinhas dela, ó, do mesmo jeito que ela saiu, as coisinhas dela, entendeu? Era a vida dela aqui, né? A vida dela era aqui, sim, era. Você comentou que entrar aqui mais uma vez, parece que ela tá aqui dentro. Sim, ontem, eu cheguei aqui ontem cedo, né, para me dar uma olhada no hotel. E quando eu entrei, eu senti o cheiro do perfume dela. Eu nunca tinha sentido o cheiro do perfume dela, entendeu? Arrepia. Dá uma tristeza enorme, entendeu? Porque sempre quando eu chegava aqui, eu parava meu carro, ela já saía gritando: "Oh, mana, eu te amo, mana", entendeu? E tá sendo difícil, muito difícil mesmo, não saber a notícia da Lucy. E tá doendo bastante. Eu quero a resposta da minha irmã, entendeu? Tá muito dolorido mesmo, muito, muito. Bem, pois bem. Já havia, né, algum tipo de conversa paralela de que esse corpo encontrado não era da Lucilene. O que é que eu fiz? Falei para essa minha fonte, que tinha muita certeza de que o corpo não era, né, uma vez que o laudo não estava pronto, o laudo do ML ficou pronto agora, eu falei: eu quero esse laudo nas minhas mãos. Eu não posso apresentar uma história, né, confirmando um DNA se eu não tenho esse laudo nas minhas mãos, se eu não tiver acesso direto a esse laudo. Mas assim que a notícia me chega, nós começamos uma investigação paralela. E eu peço então para o nosso Osamataro pedir para toda a nossa equipe de produção, aguerrida, né, ir atrás da família da Morgana. E nós começamos, né, a mapear, tentar traçar relações possíveis da Lucilene, relações com a Morgana, ponto geográfico, porque a Morgana não mora em Porto Ferreira e porque seu corpo então foi encontrado em Porto Ferreira. Se Morgana conhecia a Lucilene ou conhece o Vanderlei, que é o principal suspeito pelo desaparecimento da Lucilene. E nós conseguimos encontrar Rogéria. Rogéria nada mais é do que uma fonte especialmente preciosa nesse caso, a irmã de Morgana. Estava assistindo a reportagem que vai ser apresentada no minuto seguinte, sobre a morte da Morgana. E eu fiquei chocado. Ô Percival, Deus que me livre, alguém pergunta para você. Cadê o Percival? Coloca o Perci aqui, por favor. Alguém pergunta para você: olha, eu vim aqui procurá-lo sobre a morte da sua esposa, né? Porque nós achamos o marido da Morgana. Como é que o marido normalmente reage a uma pergunta sobre a morte da mulher, né? Que foi encontrada, o corpo foi encontrado. Com tristeza, com sede de justiça, de que tudo seja apurado com rigor. Não é isso, Percival? Eu estou enganado? Não, você está certo. A reação de qualquer companheiro, qualquer marido, é ficar até contente por ter alguém partilhando da sua angústia, da tua dor, da sua procura, da sua tentativa de decifrar um mistério, decifrar um enigma. Essa é uma reação natural de um companheiro. Alguém que preza a vida da pessoa com quem sempre viveu. Procurar saber o que houve, o que aconteceu, quais as possibilidades, quais são as hipóteses, quem teria interesse na morte da mulher. Isso são perguntas naturais. É um misto, Bate, de satisfação
em ver alguém solidário com a sua preocupação e também, ao mesmo tempo, uma alegria em ver que tem gente empenhada em esclarecer o mistério. Essa é a reação de qualquer companheiro, Bate. Mas você vai ver comigo, vem para mim, por favor. Tem muita gente chegando agora aqui no Cidade Alerta. Nós encontramos a casa onde a Morgana vivia. O marido nos atendeu de forma gentil, mesmo não sendo obrigação dele nos atender. Alguém que abriu a porta para a gente também foi muito educado. Mas a forma como ele se refere à investigação me deixou um pouco impressionado. Um pouco não, muito impressionado. Veja só. Nós falamos com ele e ele negou qualquer agressão à Morgana. Olha, tem boletim lá. Ele judiava dela demais. Ela tinha medo dele. É mentiroso. Porque Porto Ferreira inteira sabe que ele judiava dela demais. Nós então fomos até a casa do César, marido da Morgana. Veja só como foi a conversa do Bernardo Armani com ele. Morgana morava aqui nesta rua, que fica bem perto da delegacia, menos de 1 quilômetro. E segundo os vizinhos, já morava há quase uma década aqui, há muito tempo. Era bastante conhecida aqui na vizinhança. Calada, mas tinha aquelas vizinhas que ela gostava de encontrar na calçada, conversar um pouco mais. Ela também tinha problemas de locomoção, por isso acabava não andando muito aqui pela rua, segundo os outros moradores. E ela morava aqui nesta casa, junto com o marido, o César. Foi daqui que ela teria saído naquele domingo pela manhã. Quem disse isso foi o próprio César aos policiais, quando foi registrar o sumiço da esposa, boletim de ocorrência de desaparecimento de Morgana. Segundo a família de Morgana, ele ainda está morando aqui na mesma casa, embora eles não tenham mais tanto contato. Ó, dá para ver que tem uma música sendo tocada, acho que tem gente em casa. Olá! Boa tarde! Com licença. Não, tudo bem. A moça lá pediu para não colocar a câmera. A gente vai só aguardar um pouco então. Ela está se aproximando. Vamos ver se o César está aqui em casa. Se ele está no trabalho. Boa tarde. Desculpa incomodar. Nós somos da Record TV. Não, fique tranquilo. A câmera está aqui do lado. O César mora aqui? Ô, César. Sou Bernardo, do Cidade Alerta. Exatamente. A gente veio aqui para falar um pouco da Morgana. Entendeu. Eu cheguei agora, meu amigo, sou amiga dela também. Que agora recebemos essa notícia, né, de que foi confirmado oficialmente que aquela ossada encontrada... Ele vai só passar aqui o microfone para você, a gente poder conversar à distância. Por favor, o senhor pode segurar? A gente conversa rapidamente. É por causa dessa questão do Covid, da pandemia. Vou passar aqui para mim. Diga. Essa pessoa Sim. vivia aqui em casa e tal. Depois ficava pra rua e as coisas e tal. A partir do momento que ela passou a não voltar mais pra casa, eu procurei a justiça, entendeu? E vou fazer o quê? O senhor ainda amava ela como esposa? Você é a mãe do meu filho? Queria o bem dela? Oxe, por que eu cuidei dela? Por que eu aceitava ela aqui dentro? Com todos os erros dela? Com as patifanas dela na rua? O que o senhor acha que aconteceu com ela? Ah, eu não sei. Isso aí eu entrego na mão de Deus, é a justiça que procura saber. O senhor não quer saber? Não... Saber o quê? Quem foi o criminoso que fez isso com ela? Isso não pertence a mim. O senhor não quer saber? Não tem essa Mas curiosidade? querer saber, eu quero. Entendeu? Esse Querer desejo saber, de eu justiça. quero. Só que é o seguinte, moço, sabe que você tem com a sua consciência ali, tranquilo, sossegado. Por que eu vou ficar? O trabalho é deles, não é meu. Entendeu? Eu não sou investigador. Entendeu? Eles que têm que trabalhar. Bom, Percival, sua percepção aí sobre a entrevista com o marido, né? Com o companheiro da Morgana, a quem pertence o verdadeiro corpo. A minha percepção, Mate, que eu, na situação dele, eu teria o maior interesse, faria o maior empenho,
colaboraria em tudo que eu pudesse ajudar para descobrir o que aconteceu com a Morgana. Seria uma reação absolutamente natural essa aí. Quer dizer, afinal, ele teve uma convivência íntima com ela, partilharam juntos do mesmo teto, e agora não quer nem saber, esse trabalho não é meu. Claro que o trabalho não é dele. Quem investiga é a polícia, que desenvolve a investigação. Mas a polícia pode ter, Bate, recursos humanos, recursos materiais, como toda boa polícia precisa ter. Mas a polícia depende fundamentalmente de informações, referências. A polícia não dispõe de um instrumento mágico chamado bola de cristal. Ela precisa de ajuda. Precisa de quem, sabendo de alguma coisa, revele, informe a polícia que está investigando. Não existe, numa situação dessa, absolutamente misteriosa ainda, essa posição de distância. Não quero nem saber, não tenho nada a ver com isso. Isso não existe. Afinal, todos nós queremos esclarecer o que houve com a Morgana, Bate.